Chegou proposta para o Corinthians, fiel. Um time de fora, um time estrangeiro, tá querendo contratar um jogador reserva do Corinthians e o Corinthians gostou dos valores, fiel. Dá uma olhadinha. Antes disso, deixa o seu like no vídeo e se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever no canal Notícias do Corinthians, o original. E vamos pro vídeo que tem clube de fora interessado em contratar um reserva do Corinthians. Nessa sexta-feira, dia 23 de junho de 2023, vazou nas redes sociais que o Corinthians recebeu uma proposta para vender um jogador reserva. Nós entramos em contato com nossas fontes e elas confirmaram que tem um clube estrangeiro querendo contratar um reserva do Corinthians. E sabe quem é, fiel torcedor? É o Pedro. O jovem Pedro, que era Pedrinho, está sendo cobiçado pelo Zenit da Rússia. É Zenit, hein? Corinthians está vendendo todos os jogadores para o Zenit. Então, fiel, o Zenit entrou em contato com o Corinthians, com a diretoria do Corinthians, com o Duílio, com o Alessandro, para fazer uma proposta para contratar o Pedro do Corinthians, que é jogador reserva hoje do elenco. O Pedro é a principal joia da base do Corinthians dos últimos anos. Ele até jogou algumas oportunidades agora com o professor Vanderlei Luxemburgo. Não foi tão bem, é um jogador promissor, mas não foi tão bem, tá começando agora. Muito jovem ainda, 17 anos, mas tem tudo para ser um excelente jogador. E o Zenit, que já tinha prioridade na compra do Pedrinho por conta da negociação do Yuri Alberto, que o Corinthians cedeu a prioridade na compra do Pedrinho para o Zenit, fez uma proposta. O Zenit ofereceu cerca de 12 milhões de euros, aproximadamente 62 milhões de reais, para comprar 50% dos direitos econômicos do Pedrinho. O Corinthians tem 80% dos direitos do Pedro, ou seja, se caso o Corinthians venda o Pedro para o Zenit por 12 milhões pelos 50%, o Corinthians ainda fica com 30% do jogador em uma futura venda. A multa do Pedro, vale mencionar, é de 120 milhões de euros, cerca de 661 milhões de reais. E se o Corinthians vender 50% dele, vai receber cerca de 62 milhões de reais, cerca de 10% da multa dele. O que você acha, fiel? Você, torcedor do Corinthians, venderia o Pedro 50% por 12 milhões de euros, 62 milhões de reais e ainda ficaria com 30% em uma futura venda? Deixa o seu comentário aqui embaixo. O que você faria nessa situação? Tamo junto, fiel torcedor. Vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.